continuidade às nossas conversas e pretendendo cada vez mais trazer conhecimento para vocês, hoje eu vou entrevistar a minha amiga Elane Cristina de Carvalho, especialista em RH. Nós temos várias perguntas que nós vamos falar para ela e hoje nós vamos falar especificamente das questões referentes a RH no que diz respeito à Covid-19. Então, Elane, eu gostaria de começar te perguntando o seguinte: como a empresa pode melhor administrar a gestão dos seus empregados nesse momento de pandemia? Então, juridicamente falando, que não é o foco aqui ir para o lado jurídico, e mais para a questão de ordem prática do RH, né? A gente sabe que desde fevereiro o próprio governo vem estabelecendo normas jurídicas para a gente administrar essas situações, né? No mês de março, nós tivemos um decreto, né, do presidencial dizendo o quê? Que nós estamos no estado de emergência. Antes dele mesmo veio a lei, né, do enfrentamento ao Covid-19. Né? Lá em fevereiro já sabia-se que a área da saúde ia passar um enfrentamento, né, de estado emergencial. Lá em fevereiro já. Em fevereiro, né? Nós temos a lei 13.979 que trata dessa situação, dizendo, olha, a área da saúde vai passar pelo enfrentamento, né, com o coronavírus, portanto, vai haver isolamento e quarentena. E lá ele já traz essa possibilidade de o empregado que estiver em quarentena, possivelmente vai ser tratado como licença remunerada, enfim, porque é o que tínhamos lá em fevereiro. Com isso, a realidade... Engraçado, né, que a gente acha que isso tudo começou no meio de março para frente. Pois então, a realidade é que em Tubarão, né, foi no mês de março, só que a coisa já acontecia antes do carnaval. Já sabia-se que isso chegaria aqui, né, e na proporção que chegou, e a gente ainda nem sabe, né, para onde vamos caminhar no sentido que está. Mas enfim, a situação ela é crítica, ela é grave, ela tem que ter cautela. Só que nós trabalhamos com a relação do empregador e empregado. O empregado ele tem garantias, né? E não está sendo muito fácil para o empresário, principalmente empresas pequenas, né, administrar essa situação. Porque muitas empresas, elas dependem o quê? Do faturamento do mês para pagar a sua folha de pagamento. E se não faturou, logo não tem dinheiro e não vai ter pagamento da folha de pagamento, né, do salário do trabalhador, o que é complicado. Começa aqui a ter um problema sério de gestão no RH. Só que com isso, no mês de março mesmo, já começou a vir as medidas provisórias para tratar a relação do trabalho. Nós tivemos a medida provisória 927, que ela traz a possibilidade aí de tratativas de antecipação de férias, banco de horas, teletrabalho, antecipação de feriado, né, parcelamento do FGTS do trabalhador sem juros para a empresa, né? E tivemos também a medida provisória 936, que traz, né, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, com uma situação bem delicada, e a redução da jornada. Nessa situação, a empresa vai ter um auxílio, um subsídio de participação do governo, onde a empresa fica um pouco mais tranquila, mas não afasta o direito do trabalhador, do empregado. Então a gente precisa analisar com cautela cada situação de cada trabalhador para que não tenha problemas futuros, porque o depois sempre vai chegar. E aí a gente sempre orienta, né? Dadas as possibilidades jurídicas que temos, a boa-fé é importante, né? É importante ser adotado esse princípio desde o primeiro momento, porque é óbvio que o judiciário, o juiz, vai analisar uma causa com a realidade de cada empregador. E é um fato novo. O que estamos vivendo é uma situação sem precedente. Nós não temos como equiparar, como fazer, né? Não tem algo que por analogia possamos fazer. Historicamente, a gente ouve falar da gripe espanhola, mas a gente não viveu lá, a realidade lá era outra. Nós não tínhamos tecnologia naquela época, é outra realidade. Home office. Não tinha home office, enfim. Então se aplica aqui outra realidade. E a gente precisa analisar cada caso. E nesse contexto todo, então eu posso dizer que a empresa pode, por exemplo, antecipar férias? Sim. Aos moldes da MP 927, sim. O artigo 6º da MP ele vem tratar justamente a possibilidade de antecipação, tá? Em regra geral, não se pode conceder antecipação de férias. Isso lá falando em termos
né? Não se fala de pandemia. Condições normais, todo mundo saudável, o empregador tem que ser avisado 30 dias antes com antecedência, o pagamento das férias tem que ser feito 2 dias antes do início do gozo, junto do seu terço de férias, né? Que é o adicional condicional obrigatório de pagamento do trabalhador. Só que a ANP veio dizer o seguinte, olha, a situação é crítica, as empresas estão parando, não é porque elas querem. O governo estadual, o municipal, suspendeu as atividades em alguns momentos e parou a atividade. Né? Então, como a gente falou, se não tem faturamento, como que eu vou pagar? Veio a ANP para dizer o seguinte, olha, essa ANP, ela veio no dia 22 do mês de março. Né? E aqui em Tubarão a gente pagou no dia 18, então veio logo depois. Só que engraçado, não que eu diga engraçado, foi interessante que essa MP ela diz o seguinte, olha, para os acordos feitos, desde que respeitado as normas da ANP, serão convalidados retroativamente 30 dias. Então o que ocorre? Se a empresa respeitou aquele prazo de 2 dias, está de acordo com a ANP, por quê? A ANP disse o seguinte, eu posso sim, eu falo na condição de empregador, o empregador pode sim antecipar as férias do trabalhador, mesmo que não tenha período de aquisitivo vencido. Quando eu estou falando de antecipação, eu estou falando de férias que não venceram, né? Porque eu estou antecipando. Se eu tenho férias já vencidas, ótimo, já concedo. O que vai acontecer aqui que a MP diz? Tu não precisas pagar de imediato. Tu podes estar pagando as férias, os dias das férias, até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo. Então, se você deu férias para o trabalhador aqui, vamos tratar do mês de maio, no dia 2 de maio, que o dia 1º era feriado, não poderia, esse empregado vai receber esses 30 dias de férias no 5º dia útil do mês de junho. Né? Então, a empresa não precisa pagar imediatamente. Tá, e 1/3 como que fica? A ANP ela diz o seguinte, 1/3 o empresário pode conceder até o 13º. Esse ano o 13º será pago dia 18, né? Sendo pago no dia 18, é uma sexta-feira, por isso vai antecipar, porque o prazo normal é dia 20, né? Mas vamos utilizar o fator do dia 18 como fato certo para pagamento. Nesse momento, a empresa consegue administrar financeiramente. Olha, eu não posso pagar 1/3, posso jogar ou posso pagar. É poder, não quer dizer que deve ser lá em dezembro, né? Pode pagar. Sim. Aí tu vai olhar a questão do caixa de cada empresa. Então é possível, inclusive, antecipar período de férias lá no futuro. Só que aí, quando eu quero antecipar um período de férias que ainda nem abriu, eu preciso da concordância do trabalhador. Agora aqui, como que o empresário pode fazer? Que é um cuidado que tem que ter. A única prerrogativa da participação do trabalhador é que a empresa deve comunicar 48 horas, não são 2 dias, é 48 horas com antecedência essa concessão de férias imediata. Né? É a única prerrogativa que tem que ser respeitada. Outra mudança que a gente vê com relação à jornada, né, de trabalho, ela pode ser reduzida ou até suspensa? Sim. Aí nós já estaríamos tratando da MP 936, né? A MP 936 ela trouxe a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho em até 60 dias e redução de jornada de trabalho em até 90 dias. Nesse caso, a suspensão fechou o contrato, né? Encerrou o contrato, está suspenso, o governo vai pagar. Aí o governo vai pagar. O governo vai pagar. E a redução de jornada é da seguinte forma, a ANP pode prever a possibilidade de redução de 25%, 50%, 70%, né? Sendo assim, se eu, empresa, estou decidindo fazer uma redução de jornada de 50%, eu vou pagar 50% do salário devido do meu trabalhador, vou reduzir a jornada de 50%, vou fazer as informações que tem que ser feitas, né, atender os protocolos, e esse trabalhador vai receber 50% do governo. Mas vejamos, não é sobre o salário que eu pago, é sobre a base do salário do seguro-desemprego a que ele teria direito. Né? Tem uma regra, a gente pega os 3 últimos salários, né, e faz o salário base. Eu, o empregador, pago metade do salário que ele recebe e a outra metade é paga com base nessa média dos 3 últimos, que seria o seguro-desemprego. Isso, é com a regra do seguro-desemprego. E não necessariamente
Por um salário de R$ 1.400, por exemplo, já faz a regra direta, 80% desse valor é o salário de seguro-desemprego. Aí, se ultrapassar 1.500 e um pouquinho ali, tem que ter uma regrinha, enfim, mas aí a gente tem que analisar a tabela. É que, na verdade, a metade que o empregador paga pode não ser a mesma metade que o Estado, que o governo vai pagar. Justamente, é um pouquinho menor lá, mas vejamos, o empregado ele não vai estar trabalhando o dia todo. Sim. Então ele reduziu a jornada, ele continua ganhando a hora trabalhada dele, tem que permanecer, não pode reduzir o valor da hora, tem que se manter. Ele ganhava 2.000 para trabalhar 220, para metade ele vai ganhar 1.000 para 110. E aí o governo vai fazer o cálculo lá do seguro-desemprego e vai pagar metade do seguro-desemprego. Aí passa a ter uma natureza jurídica previdenciária, né? Não mais trabalhista, creio. Justamente, na questão da suspensão do contrato de trabalho, a gente precisa ter um cuidado, porque na suspensão não vai ter pagamento e esse valor não vai ter origem para a base previdenciária, por exemplo. E aí o que a gente orienta? Passar a informação para o empregado, que inclusive a MP fala o seguinte, olha, para os contratos suspensos é interessante, o empregado poderá fazer o seu recolhimento como facultativo. Porque ele é empregado, ele não poderia recolher como facultativo, mas a MP permite. Se o contrato foi suspenso, naquele mês, ele pode fazer o cálculo de 20% de um salário mínimo e pagar a guia 1406, que é a guia do facultativo. Que aí ele fica garantido, ele não perde aquele tempo de contribuição. Sempre lembrando que é uma situação especial, né? Específica, é especial e tem um período de iniciar e acabar, né? São os 60 dias a princípio, tá? E a gente tem muito interesse pelas micro e pequenas empresas, pelos procedimentos e cuidados que a empresa deve observar caso proceda com a suspensão do contrato de trabalho ou a redução. Então, o primeiro momento é o que a gente tem que adotar, é conversar com o trabalhador e analisar a possibilidade de ter um acordo. Porque tanto para a suspensão como para a redução da jornada, precisa ter o acordo do trabalhador. E a MP ela diz o seguinte, com 2 dias antes de antecedência, você tem que ter o aceite, para 2 dias após esse aceite, vai ter a vigência desse contrato de redução, né, ou de suspensão. Então, esse primeiro momento, essa tratativa, é negociar com o trabalhador e explicar, né? Porque ele também tem que saber essas regrinhas. Providenciar. Feito isso, teve o aceite, providenciar o contrato, porque o contrato ele tem que ser instrumentalizado. E tem que prever as regras da MP, as garantias. Não pode ser oral, não pode ser de boca. Não pode ser oral, não pode. Está bem expresso na MP, tem que ser instrumentalizado, tem que ter o acordo, tudo bonitinho, até porque, vejamos, além de você instrumentalizar, ter a assinatura do empregado, nós temos um prazo de 10 dias a contar da assinatura. Assinou o negócio ali, né, a data da assinatura, que é a vigência desse contrato, eu tenho um prazo de 10 dias para quê? Para informar o Ministério do Trabalho, que hoje é a secretaria, né, é uma secretaria, através do Empregador Web, que é um sistema, é uma plataforma que nós, do Recursos Humanos, Departamento Pessoal, estamos trabalhando exaustivamente, porque está muito complicado esse sistema hoje, faltando muitas atualizações para correção, exclusão e tudo mais, porque agora na prática que a gente começa a ter a crítica do que é o sistema, né, operacionando. Mas tem mudanças, tem previsão inclusive de um novo layout agora para o dia 25, era dia 22 para o dia 25, e a gente está rezando que esse negócio aí saia para a gente resolver, né? Então, assim, tem essa questão de informar e também a gente precisa encaminhar esse contrato dentro desses 10 dias para o sindicato da categoria. Ou seja, antes, né, a gente teve uma discussão que não precisava da participação do sindicato. Não é que não precisa, o sindicato ele não precisa mais convalidar o aceite. Ele antes podia recusar e fazer uma negociação com a empresa, para fazer um acordo coletivo. O que precisa agora é ele ter conhecimento. Agora ele precisa ter o conhecimento. A empresa ela precisa, dentro do prazo de 10 dias, fazer a comunicação por meio de e-mail, né, protocolo presencial, enfim. Está se usando muito a questão do e-mail, né, dos sindicatos, justamente pela questão de preservar a saúde, né? Evitar deslocamento, tudo mais. Então a parte tecnológica aí está nos facilitando por meio de e-mail mais interessante, né? Então a gente utiliza essa possibilidade, mas tem que ter, né, um procedimento, é claro. São essas regras. A partir deste momento, feito isso, tem efeito jurídico,
o acordo ele tem validade de imediato, assim que foi feito com o empregado, o STF já se pronunciou quanto a isso. Claro, não pode existir fraude, né? Se fez algo para mascarar uma realidade, ele não tem validade de pronto, então aí a empresa ela perde a segurança jurídica dessa relação que se fez. É importante deixar claro para as pessoas que uma coisa é dar conhecimento, outra coisa é solicitar a concordância. Justamente. Então o sindicato ele precisa ter conhecimento, mas ele não está, não há necessidade dele concordar ou não. Justamente. Isso aí foi a questão do sindicato em si, até legal a gente falar, é porque quando a medida provisória saiu, trazendo essa possibilidade, quando se fala de redução de jornada, né, e suspensão de contrato de trabalho, é um fato muito polêmico, é uma situação polêmica, porque vai mexer com a relação do trabalhador, né, a relação empregado-trabalhador e está reduzindo o direito do trabalhador. Mas, visto que é necessário ter um pensamento diferente nessa questão da pandemia, o STF se manifestou no seguinte pensamento: vai ter muito desemprego. Se eu não conseguir reduzir jornada, se eu não conseguir fazer a suspensão, ainda mais com a ajuda do governo, que é interessante, vai ter muito desemprego. E a gente está vendo isso. Quem trabalha com RH, que nem eu, a gente está vendo. A gente faz prévias, né, para as empresas, para ela analisar se vai conseguir ou não, se vale a pena já demitir ou segurar um pouco mais. Só que um cuidado, que é importante, né, para fechar essa questão da MP, da suspensão e redução de jornada. Nós temos 60 dias para suspensão, 90 dias para redução de jornada. No todo, eu posso trabalhar com 90 dias, eu posso fazer redução de jornada 60 e usar mais 30 dias de redução de jornada. Eu não posso ultrapassar os 90, né? Então, eu fiz a suspensão, eu posso ainda ter um respiro de mais 30 dias e fazer o quê? Redução. O cuidado que a empresa tem que ter aqui é o seguinte: a garantia que o empregado tem quando foi feito esse acordo. A MP ela traz o quê? A garantia de estabilidade provisória no mesmo período após findar o contrato, no mesmo período que você fez o contrato, ele vai ter. Ou seja, se você fez 60 dias de suspensão, não fez mais nada, finalizou o contrato lá, vai ter mais 60 dias de estabilidade provisória. E quem entende da matéria sabe que o empregado não pode ser demitido, né? A empresa não pode demitir, vai ter que esperar 60 dias, passar o prazo da estabilidade, para depois pensar em demitir e dar aviso, né? E aí tem que analisar se às vezes vale a pena, porque se você pensa em demitir, já demite. Ou pensa em já der férias, porque tem outros recursos. Por isso que a gente precisa ver cada caso. E a estabilidade vai acontecer de qualquer modo, tá? E tu falas no STF, tem surgido algumas novidades, porque alguns julgados com relação a assuntos que estão sendo modificados por conta da pandemia. Né? E na prática, hoje, né, em se tratando de empregado, se ele estiver trabalhando e contrair a Covid-19, ele pode ser considerado acidente de trabalho? Então, essa é uma situação extremamente polêmica, tá? E não se tem uma resposta pronta, certo? O que vamos falar aqui a princípio? A MP 927 tinha trazido o artigo 29, declarando que não seria doença ocupacional o empregado que contraísse o Covid, né, no seu trabalho, salvo o nexo de causalidade. O que seria esse nexo de causalidade? É o pessoal da área da saúde, né? Ele trabalha com a doença, é fato que ele vai pegar, então se ele pegar, ele vai ter acidente de trabalho. Se não tem o nexo de causalidade do Covid com o trabalho diretamente, como que eu vou provar, né, que o meu empregado pegou aqui na empresa? É complicado, porque ele pode ter pego na casa dele, ter trazido a doença para dentro da empresa. Então fica complicadíssimo provar. Aqui, gente... E o STF já definiu alguma coisa nesse sentido? Sim, no finalzinho ali do mês de abril, dia 29, né, eles se reuniram e decidiram o quê? Suspenderam o efeito, né, suspenderam o artigo 29, com isso não tem efeito jurídico, se não tem, não se aplica. E o que acontece aqui? É provar que pegou na empresa. Mas assim, vejamos, se uso de máscara e álcool gel é algo obrigatório, na tua casa, em qualquer local que você vá, na tua empresa, no mínimo tem que ter. Se você tem algum tipo de atividade que requer um pouco mais de cuidado,
Agora eu preciso acionar o meu médico do trabalho, porque é o médico que vai dizer. São N situações. A empresa precisa saber se o seu empregado está num grau de risco, né? Se ele participa do grupo de risco, se é idoso, se é Como é que eu vou saber que o empregado é asmático se eu não fizer um questionário com eles, né? Eu preciso questionar para ter o conhecimento e ver o que eu vou fazer. Claro, na falta do conhecimento, aquela briga, né? Porque aqui nós estamos tratando direito trabalhista e direito previdenciário. Porque se pegou doenças, não é doença, se é acidente de trabalho, ele vai ter um afastamento se ultrapassar os 15 dias e a Previdência Social vai fazer o quê? Vai analisar e vai pagar o benefício para ele, né? E a própria Previdência Social pode fazer um nexo de causalidade, dependendo do que o empregado vai estar falando lá numa perícia, porque ele vai perguntar, a empresa tinha os devidos cuidados, e digamos que vem esse nexo de causalidade lá pela Previdência Social, que é um acidente de trabalho. A empresa tem que o quê? Se defender. Olha, não é? E como que ela vai se defender? Com os documentos, os controles de equipamento de EPI que tinha. E quem vai defender nesse momento é o médico do trabalho, porque ele tem capacidade técnica para dizer, olha, a empresa tem os equipamentos, forneceu o equipamento, o grau de risco era mínimo, mas o grau de risco para eu que estou numa condição de saúde boa, né? Para uma pessoa que é asmática ou tem diabetes, um idoso, é diferente. E quem vai dizer que tipo de EPI, se tem que usar EPI, se tem que manter afastado, é um médico do trabalho, certo? Salvo que muitas empresas já estão recebendo atestado de médicos particulares afastando, né? Aí, nesse caso, se a pessoa tem suspeita, né, de estar doente, né, a gente já afasta. Aí utiliza-se esses recursos, né, a possibilidade, está de atestado, está de atestado. Né? Não vou dar férias para quem está de atestado. Passo atestado para ter uma segurança, eu colocaria de férias. Ou a pessoa estava no grau de risco, tem um familiar com Covid, ficou os 15 dias, não teve problema. Essas doenças ainda a gente nem sabe quanto tempo fica incubada, nem, né? Esse processo viral sai fora do nosso orçado. Então, cada caso vai ter que ser estudado, né, com a importância que tem que ter. Né? A gente precisa ser mais humano, usar mais o tato, né, com a pessoa do que os processos, mas os processos têm que existir, né? A gente não pode excluir, né, o empregado nesse caso aqui, mas a gente precisa o quê? Se atentar de que vai vir depois. E esse depois é que a gente precisa estar documentado, ter respeitado. E se eu tive a boa fé de fazer analisar todo o respaldo legal, não terei tanto problema. Né? A gente não pode garantir que vai ter ou não um acidente de trabalho. Show. Elane Cristina de Carvalho, especialista em RH, espero que vocês tenham ficado bem atentos, porque são dicas muito valiosas, principalmente para quem é micro, pequeno empresário e para aqueles colaboradores que precisam conhecer também os seus direitos. Elane, foi um prazer enorme te ter aqui conosco, espero que tu volte outras vezes para trazer novas informações para nós. Obrigada, agradeço, desejo boa noite a todos, né? E sempre que possível a gente está aí tirando a dúvida, né? Estando dentro da nossa alçada, a gente está aí para contribuir. Perfeito. Obrigado, pessoal. Conte com a gente.